Olá, meus amigos que me acompanham nos meus vídeos. Vamos hoje para mais um vídeo sobre as mulheres importantes da Bíblia. Hoje eu tô aqui com a camiseta dos adolescentes da minha igreja. E eu queria, queridos, também dizer que vocês vão ouvir uns barulhinhos no vídeo, que eu estou cozinhando um feijãozinho no fogão a lenha. Coisa boa! Mas tá friozinho aqui no sul, né? Então tá bom. Queridos, mas eu queria dar essa continuidade nessa série falando sobre uma mulher em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, o tempo da igreja primitiva. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele conta a história da igreja primitiva, de como foram os primeiros anos do corpo de Cristo na terra, depois que Cristo subiu aos céus e desceu o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O capítulo 9 de Atos é marcado pela conversão de Saulo, do apóstolo Paulo. Mas não é só a conversão de Saulo que fala o capítulo 9 de Atos. O capítulo 9 depois fala como é que foi que Paulo ficou depois da conversão, onde é que ele estava, e também algumas viagens missionárias do apóstolo Pedro. Também quando Pedro curou, né, foi usado por Deus para curar um homem chamado Enéas, e em seguida vou estar lendo dos versículos 36 até o 43, olha só o que aconteceu depois com o apóstolo Pedro. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava em praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida, que é a cidade onde estava o apóstolo Pedro, ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe, pois, 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Queridos, esse texto bíblico traz Dorcas, essa senhora, e ela, seu nome Tabita em aramaico ou Dorcas em grego tem o mesmo significado, que significa gazela. Então, essa mulher, Tabita, Dorcas, nós podemos conhecer essas características que eu li no texto. Se você prestou atenção no texto, você já viu uma coisa. Primeira coisa, a Bíblia chama ela de discípula. E no ministério de Cristo, o Senhor Jesus, ele falou sobre ser discípulo. Tanto é que quando Cristo deu as suas últimas instruções aos seus seguidores, ele falou: vão e façam discípulos de todas as nações. Ser discípulo é muito mais do que ser um simpatizante de Cristo, gostar de Cristo, gostar do Evangelho. Mas ser discípulo é ser aprendiz. Ser discípulo é ser um seguidor, é ser aquele que aprende, é ser aquele que toma para si os ensinamentos de um mestre. Isso é ser discípulo. Tanto é que Cristo falou: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Tomar o jugo é uma expressão dos judeus daquela época que queria dizer: se tornem meus alunos, se tornem meus discípulos. E se a Bíblia está chamando Dorcas de discípula, é a primeira lição que nós aprendemos com ela. Dorcas tinha o evangelho vivo na sua vida. Ela não era uma cristã teórica, ela não era uma cristã da boca para fora. E aí nós vemos o quanto Dorcas era uma discípula, o quanto Dorcas era alguém que colocava o evangelho a pleno vapor. Por quê? Porque ela usava seu talento em prol da sua comunidade. Olha só, eu tenho aqui uma caixinha cheia de agulhas, ó. Só que eu, queridas, eu sou uma negação para costura, eu mal consigo remendar uma meia. Mas Dorcas era costureira. Vejam como ela fabricava roupas e vestidos e ajudava as viúvas da sua comunidade, ajudava os pobres. E vejam, queridos, que esse talento que ela tinha da costura em prol da sua comunidade, nós vemos aí uma fé viva. A Bíblia nos ensina
na carta de Tiago que a fé sem obras está morta. Então, essas boas obras que em Efésios 2 ensina que os salvos devem andar nelas, não para ser salvos, mas porque já são salvos, essas obras de Efésios 2, a carta de Tiago nos ensina que sem essas obras a fé está morta, porque enquanto eu estou nesta terra, eu tenho que fazer alguma coisa útil, alguma coisa em prol do reino. Então, queridas, aprendemos com Dorcas que ela tinha suas obras, uma pequena agulha, uma pequenina agulha nas mãos de Dorcas fazia o bem para muita gente. E aí, eu trago para nós qual é o nosso talento, quais são as nossas pequenas coisinhas que nós temos, que parece tão pequenininho aos olhos humanos, mas que pode fazer a diferença para os outros. E Dorcas fazia a diferença, porque a sua morte comoveu a igreja local a ponto que quando descobriram que Pedro estava perto, chamaram o apóstolo Pedro na esperança da ressurreição. Vejam que os milagres de ressurreição aconteciam no Antigo Testamento, como eu falei, já no tempo dos profetas Elias, Eliseu, acontecia no ministério de Jesus, inclusive o próprio Jesus ressuscitando, sendo as primícias dos que dormem e as primícias da ressurreição, como ele é chamado, e também continuava também em Atos dos Apóstolos no tempo da igreja primitiva. Então vejam que quando Cristo subiu ao céu, desceu o Espírito Santo, os milagres continuaram. Então, a ressurreição, nós temos também a ressurreição de Eutico em Atos dos Apóstolos, né? Então estou dando esse parênteses para ensinar que mais adiante em Atos 20, o apóstolo Paulo é usado por Deus para ressuscitar um jovem também que tinha morrido. Bom, mas enfim, terminando com Dorcas, falando sobre ela, essa diferença que ela fazia, a ponto que chamaram Pedro na esperança de trazê-la de volta, nos traz essa meditação. E quando for a nossa vez, será que nós vamos fazer falta, tanta falta? Será que vão dizer, já vai tarde? Ou vão se comover e dizer como vai fazer falta? Então que essa atitude de Dorcas, que com pequeninas coisas ela fazia grandes coisas, porque o amor de Cristo, uma fé viva, estava pulsando em seu coração? Ou nós ficamos no nosso cantinho, no nosso conformismo, na nossa zona de conforto e os outros que se virem? Fica para nossa meditação. Vamos ser discípulos com uma fé viva, discípulos de verdade, como era a nossa amiga Dorcas, que Deus trouxe ela de volta à vida, para ela ajudar um pouquinho mais, um tempinho mais, a igreja de Atos. Queridos, nós não estamos nessa terra por acaso, nós temos um propósito. Descubra o seu, ponha o seu em prática. É a melhor coisa glorificar a Deus com as nossas talentos, as nossas virtudes. Queridos, até o próximo vídeo.